no Atlântico Sul, Tristan da Cunha, Santa Helena, Ilha de Ascensão e até Antártida. O que nenhum deles imaginava era que a morte também tinha embarcado no navio. Olha aí. 5 dias depois da partida, um dos passageiros começou a passar mal. Febre alta, tosse, falta de ar. Para a equipe médica, parecia um caso grave de gripe. O senhor lá estava sentindo um cansaço muito forte, que não era resolvido por nada. Febre, tosse e cansaço. São sintomas de muitas doenças, né? Se você for para um posto de saúde agora mesmo dizendo que você tá com esses sintomas, é bem capaz do médico dizer para você que é uma virose, Aí o cara vai mandar você para casa para descansar, tomar um antitérmico e vitamina C. Geralmente é assim. Então não tinha muita coisa que a equipe médica... Putz, pior que eu já... Mano, das últimas 2 vezes que eu tava me sentindo mal, que eu tive que ir pro hospital, eu tive que voltar e tomar vitamina C. Pudesse fazer, principalmente em alto mar. Infelizmente o estado do senhor foi piorando. A bordo, a rotina continuava como sempre. Pessoas se divertindo nas piscinas, pessoas tirando fotos no convés. Nossa, é Fibrabox, mano. Nossa, mano. O Brabox falou que tá com a mesma coisa, velho. Pera. Tudo normal. Para aquele senhor, era diferente. Só 5 dias depois dos primeiros sintomas, aquele senhor faleceu. Não foram coletadas amostras, não foram tomadas providências para saber o que foi. A viúva da vítima desembarcou junto com o corpo na ilha de Santa Helena. A viagem dos sonhos terminou ali para eles. Infelizmente, a mulher estava começando a desenvolver os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço. Essa mulher... Mas eu não fico com falta de ar, mano. Eu não tô com falta de ar. Embarcou num voo... Ninguém tá com falta de ar. Para Johannesburgo, maior cidade da África do Sul. Ela desceu na... Cara, não é todos os casos do mundo que estão ligados com esse barco. Por exemplo, no Brasil tem 7 casos e nenhum tá ligado ao barco. Palavras do Lopes. E faleceu no dia seguinte. A equipe do hospital coletou amostras e enviou para o Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. E essas amostras seriam confirmadas depois como sendo infecção por hantavírus. E o navio? Bom, o MV Ondios seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Eles não tinham como saber o que aconteceu com a viúva. Um passageiro em quase 200, né, tinha adoecido e tinha morrido. Isso era tudo que eles tinham de informação. Praticamente 2 semanas se passaram sem nenhum susto. Até que um outro passageiro procurou o médico do navio, se sentindo mal. Já era o dia 24 de abril. Ele estava com sintomas parecidos. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, é o pacote. Esse passageiro desembarcou na ilha de Ascensão e foi evacuado para a África do Sul. Ele foi parar na UTI e está lá até agora. Esse passageiro foi o primeiro passageiro confirmado com infecção por hantavírus. Caralho. Mas ninguém sabia de nada no MV Ondios, no cruzeiro. Tudo estava normal. Até que uma outra passageira desenvolveu os mesmos sintomas. Febre alta, tosse, falta de ar, cansaço, né? Até decorei. Essa passageira alemã apresentou sintomas em 28 de abril e faleceu em 2 de maio. Foi nessa data que finalmente alguém cruzou os dados e alertou a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Havia algo de errado no MV Ondios. Esse navio estava carregando uma doença mortal, uma virose. Mas não uma virose qualquer. A gente está falando do hantavírus. O hantavírus não é uma doença inédita, ela já é muito conhecida da humanidade. Certo. Na versão mais letal dela, ela provoca a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. O vírus destrói a capacidade pulmonar da mesma forma que o coronavírus. Só que o hantavírus é mais brutal. O que acontece é que o coronavírus tem uma taxa de mortalidade não é possível não, cara. muito baixa. As estimativas são variadas, mas a OMS apontou que o coronavírus mata em torno de 4% das pessoas infectadas. É muita coisa, né? Muita gente. O hantavírus tem uma taxa de mortalidade que pode chegar a 40%. Dez vezes mais do que a Covid-19. Para quem trabalha com epidemias, essa alta taxa de mortalidade é até um alívio. Tradicionalmente, infecções com alta taxa de mortalidade se propagam de forma muito mais lenta, justamente porque os infectados tendem a morrer antes de espalhar o vírus. Ainda assim, para quem contrai o vírus, essa taxa é assustadora demais. Sinistro, né? hein, Além mano? de afetar os pulmões, o vírus também ataca o sistema cardíaco. Tradicionalmente, também, o hantavírus não se propaga entre humanos. Em condições normais, Opa! o hantavírus se propaga de roedores para humanos. O hantavírus se esconde na saliva, nas fezes e na urina dos ratos silvestres. Esses ratos podem carregar o vírus no corpo por toda a vida, sem nunca ficarem doentes. Eles são só portadores. Então, assim, em áreas rurais, é possível que moradores entrem em contato com as fezes secas ou mordidas desses ratos e acabem sendo contaminados. Então vamos lá, isso tudo que eu tô falando significa que o cruzeiro, o MV Ondios, tem uma população de ratos contaminados a bordo? Dificilmente. Ave Maria, meu irmão, se eu vejo um negócio desse aqui, Deus que me perdoe, mas daqui é pênalti. Bum! Não sobra um. Tu é louco, é? Olha isso aqui, cara.
vírus é comum em espécies Caralho, mano, se alimenta de grãos rataiada, tocados irmão. pelos agricultores e não infecta ratos urbanos, Que né? isso, Se alimenta de restos, alimento deixados pelos humanos. A Organização Mundial de Saúde trabalha com a hipótese de ser a variante andina do hantavírus. Essa variante ela se adaptou para ser transmitida entre seres humanos. Essa variante está presente em regiões específicas da América do Sul, como por exemplo o Chile e a Argentina. A Argentina é justamente o ponto de partida do MV-Ondas. Moacir Silva Júnior, infectologista do Einstein Hospital Israelita, deu um depoimento muito esclarecedor para a CNN. Moacir explicou o seguinte, abre aspas. A hantavírus está muito relacionada à ação agrícola das pessoas, mexendo em paióis, carpindo. Ela está muito relacionada à atividade rural, então não é comum o que aconteceu no Cruzeiro, essa transmissão entre pessoas. É uma exceção essa transmissão entre pessoas, entre humanos. Então assim, uma vez que o período de incubação do hantavírus pode chegar... Ninguém tem que sacrificar o hamster não, pessoal. Ninguém tem que sacrificar o hamster. Pelo amor de Deus, escuta a parada. Há 60 dias, tudo é possível. Aí, sem nenhum sintoma, é os assim. turistas eles Não é decidiram assim. continuar viajando através de um cruzeiro em alto mar. E aí a doença se espalhou dentro do navio. A transmissão entre humanos acontece por meio do contato próximo e prolongado, como acontece... Cara, mas uma dúvida. Como é que o rato tá no meio do mar, mano? Que horas que ele desembarca? Aliás, que horas que o primeiro embarcou, mano? Que filha da puta que tá no meio do navio, no meio do oceano, cara. Rato marítimo, irmão. Ué, é normal? Rato marítimo? Ele cria no depósito. Meu irmão, ele cria no depósito, não. Alguém teve que entrar lá com o rato, cara. Não faz sentido o rato ter se criado no meio do depósito do navio, cara. Eles entram antes do barco embarcar, né? Não. Não. Eu não acredito. O rato vai lá num porto, vê um navio estacionado, ele embarca no navio, desce pro depósito, espera o navio andar e começa a se reproduzir. Não existe. Rato marítimo pra mim é o mais. Pô, tu nunca viu Alvin e uns esquilos? Caralho, mano, pera aí, velho. Vocês estão colocando Alvin e uns esquilos como pauta aqui? A mutação que tá no navio é passada entre humanos. Robertinho, você não tá entendendo. Eu não tô falando do problema, eu tô falando da raiz do problema. A raiz do problema. Tá estranho, cara. Eles entram junto de um pacote de arroz. Não. A conta não fecha, cara. A conta não tá fechando. Ratatouille, irmão, ganhou dinheiro, ficou rico, comprou passagem. O rato contaminou alguma coisa do navio. Não obrigatoriamente, o rato tá no navio. O rato se enfia, se prolifera em qualquer lugar, literalmente. Cara, colocar esse chat aqui pra explicar a parada aqui fica sinistro, viu? Cada comentário que eu tô lendo aqui que é bizarro. O Luca mandou, não sei pra vocês, mas pra mim isso tem dedo do John Vlogs. Caralho, mano. Que porra é essa, chat? Que isso, chat? Cara, deixa de ser acéfalo. O rato não entra no navio. Alguém que entrou com o vírus, você quando gripa, você pegou o vírus. Tem uma semana, cara. Então por que eles estão falando do rato no navio, mano? Você tá confundindo. Acéfalo é você não tá conseguindo entender, cara. Tá estranho mesmo, mano. Eu trabalho com extermínio de praga. E o tanto de mijo de rato que eu já inalei, eu não peguei esse hantavírus aí, não. Calma. Talvez você já se blindou, né? Talvez você já se blindou. Talvez você já exterminou tanto rato que o próprio vírus você já tá exterminando ele ali mesmo, entendeu? Caralho, mano. Sinistro, mano. Sinistro. Os portugueses trouxeram os ratos. Os piolhos estavam no navio, naquela época de colonização. Colonização? Ô, Jamal, velho, por que tu não vai se fuder, hein, mano? Que merda de comentário é esse, cara? Português trouxe os ratos, caralho. Se eles tivessem trago os ratos, nós ia ter que colocar isso aí na negociação, irmão. Caraca, mano. Bota o vídeo do Pânico levando o mosquito da dengue pra Argentina. Não é possível. Não é possível. Não é possível, existe o vídeo mesmo.
Pânico na TV bota dengue na Argentina em 2009. Impressionante mesmo. Foi a jornada do presidente Molusco e Dona Magrisa rumo à Argentina para deixar nas águas dos nossos hermanos ovinhos do mosquito da dengue. Vamos compartilhar com nossos irmãos toda essa felicidade carioca, essa felicidade brasileira que é a dengue. Caralho! Aqui na Argentina, até agora não teve nenhum caso de dengue. Vamos colocar uns ovinhos aqui. Olha o estado dessa água, isso aqui é dengue, vai se proliferar em 2 palitos. Hacemos, Graciela, un presentito para usted. Muchas gracias a todos los hermanos brasileños. Essa planta você tem que botar muita água, sempre deixar água aqui. Se você botar aqui em cima, não adianta. Tem que botar embaixo e deixar acumular água. Para arriba. A missão foi um sucesso fenomenal. Tanto que no domingo seguinte mostramos a repercussão do caso nos jornais argentinos. Destacando em sua primeira página, a dengue provoca calamidade na Argentina. E o La Nación, aqui está também, dengue faz sua primeira vítima na Argentina. Mano, que isso, cara? Normalizaram isso daqui. 2009 a Argentina não tinha um caso. O Pânico leva a dengue pra Argentina e dá pros outros e grava ainda. Caralho, mano, caralho. Meu irmão, Em piscinas, em salões de não festa. sei o que fazer, em corredores mano. apertados de um cruzeiro, percebe? Os caras não tinham medo de Um nada, navio irmão. desse tipo se torna um foco de infecções. Em janeiro desse ano Que aconteceu um isso, cara? Opa, eu sou estudante de medicina. Os ratos foram conduzidos através da flauta. O som atraiu os ratos para o navio. Simples. Tu tá zoando ou não? Eu tô com medo de ser resenha e eu tô achando que você tá falando sério. Através da flauta. Estudante de medicina falou que o rato foi através da flauta. Agora o rato sente música? surto de norovírus num navio de cruzeiro que saiu da Flórida, né? Aqui onde eu tô, por acaso. Cerca de 80 pessoas foram afetadas. O vírus não poupou ninguém, nem passageiros, nem tripulantes, nada. O Olha norovírus aí, ele cara. provoca infecções gastrointestinais e não houve vítimas fatais. Foi só o famoso piriri, ok? Bom, em outubro do ano passado, houve outro caso de norovírus. Foi no outro cruzeiro. Cerca de 90 passageiros e tripulantes foram contaminados no Ah, navio. mano, eu não ando em navio não, cara. Com todo respeito, chat, eu não ando. Não ando em navio não, cara. Não ando. Depois que saiu tudo sobre aquela ilha, coronavírus foi criado pelo ser humano e solto também. Esses vírus não é diferente, é tudo obra dessas elites podres do mundo, 13 famílias miseráveis. Cara, ser humano tudo junto é foda, hein? S-E-R-U-M-A-N-O, ser humano? Aí tu gesticulou o verbo, hein, chefe? Calma. Calma. E o da Royal Pessoal, Caribbean, calma. também saindo dos Estados Unidos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, né, o famoso CDC, que a gente vê nos filmes e nas séries, precisou intervir e interromper o cruzeiro em Miami. Durante a pandemia da Covid-19, um navio chegou até a ficar famoso nas manchetes. Foi um navio de luxo Diamond Princess. Centenas de pessoas estavam com coronavírus a bordo e o navio precisou ficar de quarentena na costa do Japão. Tá maluco? Imagina você de quarentena no meio do navio sem poder sair, irmão. Foram registrados, galera, 700 casos no Diamond Princess. Ao longo dos primeiros meses da pandemia, foram mais de 40 cruzeiros infectados com coronavírus. Essas paradas me dão medo de ir pra Japão, mano. Mas, ok, por que isso acontece? Por causa de uma combinação de fatores. A gente tem ali, galera, uma grande seleção de passageiros de diferentes nacionalidades reunidos ali num só lugar, o que aumenta a chance de algum deles trazer um agente patológico. Essas pessoas acabam convivendo em ambientes compartilhados, Certo. até apertados em certo ponto, né? Por longos períodos de tempo, né? Fechados no mesmo espaço. A infectologista Elba Lemos, pesquisadora do laboratório de antavirose do Instituto Oswaldo Cruz, ela faz o alerta, abre aspas. O que caracteriza um navio? Um ambiente fechado, estanque, com sistema de ar, tudo confinado. É só você imaginar dentro da sua casa um ambiente restrito. O que vai acontecer? Uma propagação. Mas galera, será que a população do cruzeiro, do MV Onde, não poderia ter tomado alguma providência? Será que a empresa responsabilizada pelo cruzeiro também pode ser responsabilizada pelo surto de antavírus? Resposta para essas duas perguntas provavelmente é não. Segundo dados do próprio CDC, o diagnóstico do antavírus é extremamente difícil, né? E a doença pode realmente ser confundida com uma gripe. Não tem o que fazer. São necessários procedimentos de análise laboratoriais que estão muito acima do que existe em qualquer navio e até alguns hospitais. Para todos ali parecia uma gripe, né? Parecia uma fatalidade. E agora? O mundo deve se preparar para uma pandemia de antavírus?
De acordo com a OMS, o risco permanece baixo. Existe um especialista da OMS a bordo do navio avaliando a situação dia a dia. A expectativa é de que mais e mais casos surjam no MV Ondius, já que o período de incubação é de até 60 dias. Sente o comunicado emitido pela doutora Maria Van Kerkhove. Ela é diretora do Departamento de Prevenção e Preparo para Epidemias e Pandemias da Organização Mundial da Saúde. Ela mandou o seguinte, abre aspas, isso não é o começo de uma nova pandemia do Covid-19, é um surto que aconteceu em um navio. Há uma área confinada, com 5 casos confirmados. Vírus não se espalha da mesma forma. Não, o problema aqui, galera, é que o antivírus já saiu do navio, né? Novo não, cara. Cara, tive um déjà vu aqui agora, irmão. Eu não sei se vocês lembram quando foi a primeira vez que vocês receberam a notícia do coronavírus. Mas eu lembro que a parada já tava começando a ficar um pouco mais sincera na gringa. E todo mundo aqui falava assim, não, essa porra não vai chegar aqui não, cara. Essas paradas é lá pro lado de lá. Não, isso aí não é assim que vai... Mano... Caralho, foi a mesma coisa, do nada o pau quebrou. Aí eu lembro que teve o primeiro lockdown em algum aeroporto. Aí depois deu lockdown em sei lá onde. Mano, começou a gravar. Eu só lembro que de repente, todo mundo no Brasil, ninguém sai de casa. O coronavírus espalhou pra tudo que é canto. E não tem nada de sei lá o que, não tem... Nossa, irmão. Não subestime essa parada. Prestou atenção aqui no começo desse vídeo, você viu que pelo menos 2 passageiros contaminados desembarcaram e foram para a África do Sul. O governo de Singapura relatou que está com 2 pessoas em isolamento nesse momento. São pessoas que estavam no mesmo voo da viúva lá da primeira vítima do navio, né? Na Holanda, uma comissária de bordo da companhia aérea holandesa KLM foi internada às pressas com sintomas muito parecidos com a virose. E Olha essa aí, comissária de bordo estava no mesmo voo em que a viúva viajou para a África do Sul. Olha isso, olha o que está acontecendo. As autoridades holandesas estão entrando em contato com todo mundo que estava naquele avião. Você percebe então que já está se espalhando? Bastou uma pessoa contaminada num avião. Antes da situação no MV Ondius ser identificada, vários passageiros desembarcaram na ilha de Santa Helena. Tinha gente do Canadá, da Dinamarca, da Alemanha, da Holanda, da Nova Zelândia, dos Estados Unidos. A OMS já entrou em contato com as autoridades de todos os países que tinham passageiros a bordo. É para monitorar a situação, sabe? É para ficar de olho nos sintomas. E além disso, quem falou de um único foco? E se o surto não começou no navio, né? Nesse exato momento, pacientes da França, Holanda e em Singapura, que nunca chegaram perto do navio, também estão com suspeita de infecção por antavírus. Nesse momento. Cara, vocês acabaram de falar que a parada não espalha rápido. Olha o tanto que já tá espalhando rápido. Segundo o jornal The New York Times, 3 estados norte-americanos também estão monitorando pacientes com suspeita de A viúva tá com um rato escondido na bolsa. Cala a boca, cara. Cala a boca. antavírus. Geórgia, Arizona e Califórnia. Galera, tranquei aqui. O mais grave de tudo isso é que a doença não tem tratamento. Não existe cura, não existe vacina. O que a medicina pode oferecer nesse momento para uma pessoa infectada tratamento. É suporte, incluindo repouso e hidratação. Nos casos mais graves, o hospital vai oferecer suporte respiratório, como por exemplo, o uso de ventiladores pulmonares. E a gente lembra como é que foi isso com a Covid, né, cara? A gente lembra. Enfim, até agora, a OMS confirmou 8 casos de antavírus conectados ao navio. O destino do MV Ondius é incerto. Todos os passageiros... Não, tira todo mundo desse navio e pode afundar o navio, cara. Infelizmente, esse navio vai ter que virar estão estatística, trancados, gente. os corredores estão vazios. Parece um navio fantasma, de verdade. Segundo relatos, o clima é de tranquilidade, mas é proibido filmar, é proibido fotografar, então não dá pra ter certeza de nada. Uns infectados. Cara, quarentena, irmão. Os caras, infelizmente, eles têm que ser trancados em algum canto, mano. Pelo amor de Deus, os caras vão deixar os caras ir pra casa, gente. Vai ter contato com cachorro, vai ter contato com gente. Aí a gente passa pra sei lá o quê. Aí do nada descobre uma variante que passa... Gente, não dá, cara. Nesse momento, não o navio está ancorado na costa de Cabo Verde. Afunda! O governo Afunda o navio, cara! Não tem infraestrutura para receber ninguém. Acho que eles estão fazendo o papel dele. Vai receber essa galera agora, é complicado, né? E o Ministério da Saúde da Espanha se prontificou a receber um navio nas Ilhas Canárias nesse final de semana. Seria por uma questão de direito internacional e ajuda humanitária. Mesmo assim, Fernando Clavijo, né, o governador regional das Canárias, já declarou que não vai receber o navio. Clavijo mandou real, abre aspas. Se os passageiros estão seguros e saudáveis, não faz sentido que precisem ir às Ilhas Canárias para... O quê? Ô, meu irmão, caralho, mano, não é possível, cara. Se os caras tá bem seguro, não, irmão. Tem que ir pras Ilhas Canárias, cara. Tem que ir pras ilhas. Não pode deixar os caras voltar pra casa, não, cara. Tá estranho isso. Vai fingir que tá tudo bem, daqui a pouco tá em tudo que é canto, meu irmão. Serem repatriados. Isso poderia não ser pode, feito a partir cara. do aeroporto internacional não de Cabo pode, Verde. cara. Ou seja, virou um jogo de empurra, né? Tá todo mundo com medo, cara. Acho que é normal, é uma coisa que esperado. O fato é que o antavírus assusta pra caramba. A taxa de mortalidade é altíssima, né? A doença é cruel. E o cenário do cruzeiro do MV Ondius parece sair direto de um filme de terror, não parece? Parece um filme de terror, filme de zumbi. Só que diferente dos filmes, cara, aqui existe ciência, existe vigilância,
existe preparo. O mais provável é que esse surto fique restrito e seja controlado antes de se transformar em algo maior. Sinistro. Quem que lembra do Nipah, né, que eu trouxe aqui no canal, né? Vou deixar aqui pra vocês. Foi um surto que tava dando também, todo mundo com medo. Pois é, deu em nada, né? Ainda assim, essa história de... O rato se propaga subindo pelas cordas e as amarradas quando o navio estava atracado, escondido em cargas como os grãos, tecidos, madeira e alimento, fugindo de um navio pro outro nos portos. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, se o rato consegue fazer isso, ele tem que pagar IPTU, meu amigo. Ele já tá muito avançado, cara. Deixa um alerta importante. A próxima grande ameaça pode surgir de onde ninguém espera. Não precisa vir de um laboratório secreto. Rato subindo em Não precisa corda, vir de um pulando de um apocalipse navio zumbi. pro outro. Que Às vezes porra bate é um essa, navio cara? cruzando o oceano, né? Cheio de pessoas dentro que estavam vivendo as férias dos sonhos. E vocês teriam coragem de entrar no cruzeiro depois dessa história? Oxe, aqui é galo. Você é louco. Mano, vamos lá. Chat. Aí eu sei que vocês estão tipo assim, pô, Coringadas, não é possível, cara. O que significa isso daí? Não, calma. Não acabou, chat. Não acabou. Como se já não bastasse. Na mesma semana, o vírus, Hantavírus, está se espalhando por aí. Há umas semanas atrás a gente vê guerra, Irã, Estados Unidos, tudo acontecendo, meio estranho, o mundão em alerta, todo mundo falando, caralho, o que vai acontecer? Pela primeira vez em toda a história, o governo dos Estados Unidos torna público a existência de seres sobrenaturais. Sobrenaturais não, mentira, seres sobrenaturais é lá. ET, extraterrestres. Nós estamos falando de extraterrestres, OVNIs. Eu, não vou mentir, eu não acreditava, mas agora eu tenho que acreditar, porque já comprovaram, né? Então agora não tem como mais eu fingir que deu merda. A parada existe, infelizmente existe. E eu não sei ainda qual que é a onda. Por enquanto, os caras tinham falado o quê? Pô, extraterrestre vai vir pra invadir, vai vir pra explodir. Só que se os caras já chegaram em um planeta pior, primeiro que nós, porque nós nunca chegamos em outro planeta, né? Então acho que eles é mais inteligente. Eles estão ganhando 1-0 pros caras. O problema é, aparições começaram a ficar cada vez mais na cara. Estudos, eles estão em todos os solos. Eles aparecem lá em cima, ali embaixo, do nada aqui, outros aqui. Existem teorias de que talvez eles já estejam entre nós. Eles já podem estar se comportando como nós. Tudo. O problema é, antes que você fala, mano, você tá de sacanagem, Coringada, você tá mentindo. A história fica melhor agora. O governo Trump lançou um site oficial onde todas as imagens, tudo, pode ser visto por qualquer pessoa. Vou acessar o site aqui agora, beleza? Calma aí. www.war.gov/UFO. Site do governo dos Estados Unidos, tá, chat? Bom, essas são as imagens que soltaram, onde eles detectam alguns objetos estranhos, entendeu? Gov é brasileiro, mano. Calado, pera. Todos esses objetos ali, ó. Agora esse aqui é sinistro. Todos esses objetos aqui estão... Pera aí, não, isso aqui, pera aí. Calma aí, mano. Isso aqui é fake, isso aqui. Pera aí. Os caras me mandam falando, cara. E aí, chat, beleza? Eu vou te mandar um site aí, confirma pra mim se ele tem veracidade, porque eu tô falando aqui pra galera que os Estados Unidos lançou um site oficial sobre sabe como é que é, né? Extraterrestre e tal. Aí vê aí se eu não caí no fake, porque eu tô começando a achar que eu caí no fake, sabe como é que é, né? Manda o link que eu dou uma olhada.
É sempre bom confirmar, porque na internet a gente vê de tudo, né? Se for algo oficial ou confiável, eu te falo. Manda. That link doesn't appear to be valid. Chat. You were trying to look up Chat. something related. Chat. Ei, você tá conversando em inglês comigo. Responde em português sobre esse link aí. Opa, tô te ouvindo, vamos lá. Esse link não parece ser um site oficial de forma alguma. Governos normalmente usam domínios bem conhecidos como .gov. Esse aí não inspira confiança. Então, se você estava divulgando isso como oficial, melhor segurar, porque tudo indica que é fake. Deitei sem sono, viu? Tá vendo, né, pessoal? Antes de sair espalhando qualquer coisa por aí, segura. Amigão, segura aí, cara. Cara, mas o site é .gov. Mas, GPT, seguinte, tem umas fotos aqui, cara, que parece ser muito real. Você não acha que existe realmente extraterrestres, não? Sabe, eu entendo a empolgação com essas coisas, porque a imaginação vai longe. Mas, por enquanto, a ciência não comprovou nenhuma visita extraterrestre. Às vezes, fotos ou sites podem ser montagens. Então, é sempre bom manter o pé no chão. Se um dia a gente tiver evidência séria, pode ter certeza que vai ser um estouro oficial, não algo obscuro. Mas o governo do Trump já não anunciou que é de verdade essas coisas de extraterrestre? Houve sim divulgação de alguns documentos oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados, mas o governo não confirmou que são extraterrestres. O que foi dito é que alguns objetos não têm explicação clara, mas isso não significa que é prova de alienígenas. É bom separar o que é especulação do que é confirmação. Tá, peraí. Agora vamos falar uma parada, só eu e você, tá? Você é um ser de inteligência máxima, onde você tem todos os arquivos e dados aí, provavelmente, esperando. Eu não sei se você recebe comando de alguém pra, dependendo do que você falar, você não poder. Mas, cara, você não acha que realmente existe extraterrestre? Alô? Ô, Fael! Mano, você tá explicando errado pro seu chat. Não. Tu me mandou um arquivo, falou que eu podia espalhar a notícia que a parada era governo Trump. É mentira essa porra, mano. Caí em A, cara. Não. Você entendeu errado, mano. É diferente. Ah. Isso aí que eles divulgaram não é confirmação. Isso aí que eles divulgaram são objetos que não foram identificados. Tipo, tem um... Ô, Fael, se eu botar minha caceta pra sair voando, é uma caceta não identificada, irmão. Fica muito fácil de falar que isso aqui é extraterrestre ou não, se não for identificado. Qualquer coisa pode ser não identificado, cara. Deixa eu te explicar. Porque o que aconteceu? Rolou um ataque que eles fizeram. Parece que um míssil tinha acertado um objeto lá e saiu alguns pedaços desse objeto. Você vai ver aí. São, tipo, parece um metal, mas não tá nem na tabela periódica. Fael, isso aqui é IA, cara. Tu caiu em IA, cara. Mano, pesquise pra você ver direito. Vou te mandar o link aí. É IA que manda link, cara. GPT acabou de falar que é IA, pô. Isso aqui tá na cara que é IA, cara. Eu vou te mandar aí, pera aí. Porra, mano, odeio cair em... Olha lá, o site é do governo mesmo. Bom, chat, vamos lá, cara. Eu sei que você tem informações, eu sei que você é o ser mais inteligente hoje, considerando que você tem... Olha, eu tenho bastante informação, mas não sou exatamente um ser e nem sou infalível. Calado, não terminei ainda, ok? Opa, manda ver. Tá. Eu tô aqui pra gente ir junto. Silêncio. Vamos lá. Você é o computador com mais informação no mundo inteiro. Provavelmente você deve ter algumas limitações, eu sei. Mas eu já assisti Lucy, cara. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas é quando você usa 100% do cérebro. Então fala pra mim, tem ou não extraterrestre no nosso mundo? Eu acredito. Pode falar a verdade. Olha, eu vou ser bem sincero. Não existe nenhuma evidência científica sólida de que extraterrestres estejam por aqui. A gente já explora bastante o universo, mas até agora só encontramos mistérios e possibilidades. Então, enquanto a imaginação viaja, o que a gente tem de verdade são as perguntas.
E isso já é bem fascinante. Cara, tá bom. Se você tivesse que falar qual que seria a forma que o nosso mundo teria um fim, qual que seria, na sua opinião? Sabe, eu não tenho opinião própria. Mas se a gente for olhar para cenários discutidos por cientistas, o fim da Terra provavelmente seria algo natural, como uma mudança solar daqui a bilhões de anos. Mas sinceramente, até lá, o que importa é cuidar do nosso mundo agora, né? Bem brifado, né? Bem brifado. Cara, sinistro, hein, mano? Sinistro. Bom, então pelo visto caiu num fake, né, mano? Achei que era verdade, mas... Trump prometeu que acabou. Pera. Trump prometeu e acabou de cumprir. O homem deu a ordem de soltar todos os arquivos do governo dos Estados Unidos sobre objetos voadores não identificados. Ó. Que os caras soltaram mesmo, cara. Tem vídeos, tem fotos, tem relatórios militares. Tá vendo, cara? Por que quando é eu falando, vocês falam assim, caiu um IA? E quando é o Ei Nerd falando, todo mundo fala, aí, ó, tá vendo? Aí. Tem depoimentos de agentes, astronautas, pilotos. Tu não sabe explicar, cara. Beleza, vou assistir. Vídeos, tem fotos, tem relatórios militares, tem depoimentos de agentes, astronautas, pilotos. São décadas e décadas de histórias que nunca tinham sido confirmadas pelo governo. Galera, de caiu o queixo. Tem até a OVNI na Lua no meio. Isso de ET não existe. Isso são Nephilims. Nada entra ou sai da Terra. Isso é o próprio governo dos Estados Unidos mexendo com a cabeça da população. Mas pra que eles fariam isso, cara? Do programa Apollo, já tem muita gente questionando. Sabe tudo isso é só cortina de fumaça? O que o governo tá escondendo de verdade? O que ainda continua escondido? René Strangs, Peter aqui. Bom, em fevereiro desse ano, o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, ele deixou escapar que sabia de alguma coisa sobre a existência de visitantes extraterrestres. Eu trouxe essa revelação aqui no canal, vou deixar aqui pra você ver. Realmente isso aconteceu, ok? Não é teoria de conspiração. Ele falou isso. Aí o Donald Trump pistolou. Ele mandou prender o Obama? Ele negou tudo? Não, nada disso. Donald Trump dobrou a aposta. Trump deu ordem pro governo americano liberar tudo que sabia. Tudo mesmo. E eu também trouxe isso aqui no canal. Tá aqui, ó. Vai tocando que vai acumulando os vídeos aqui embaixo, você pode assistir depois. A gente tá antenado, ok? Tá achando que é bagunça aqui? A gente tá sempre ligado no que tá acontecendo. O tempo passou e o Trump cumpriu o que ele tinha prometido. Você achou que isso era promessa de eleição, né? Pô, só pra agradar a galera? Não, ele cumpriu. São 161 documentos. Cortina de fumaça? O que tem lá, Peter? O que ficou faltando? É isso que a gente vai comentar aqui nesse vídeo. E se você quer levar teu negócio pra dentro do YouTube, ou reviver um mês, no YouTube 2020, isso bacana pra você ter. Oxi. Esse material é fechado, cara. É um momento histórico. Finalmente o governo dos Estados Unidos vai contar toda a verdade. Bem, mais ou menos. E aqui começa a primeira polêmica, porque foram liberados só 161 documentos, entre relatórios. A nossa galáxia é imensa, imagina o tanto de gente que pode estar na nossa galáxia por aí. Então, mano, eu não acredito, eu só acredito vendo, não vou mentir. E vídeos, né? Juntando todos os vídeos, dá cerca de meia hora de filmagem. É bem pouco. A gente imagina que tem muito mais, lógico. O sistema de informação do Arquivo Nacional, no Brasil mesmo, ok? Tem quase 1000 documentos relacionados a OVNIs. E sim, eu também trouxe isso aqui no canal, tá aqui. Vai acumulando de vídeo aqui embaixo pra você assistir depois, ok? A impressão que fica é que o governo americano tava regulando mixaria. De qualquer forma, o Departamento da Guerra garante que esse é só o primeiro lote. Os caras cumpriram a primeira promessa deles lá. Então, eles estão falando a verdade. Então, mais material deverá ser liberado nas próximas semanas. Supostamente deverá, né? O secretário da Guerra, Pete Hegseth, ele se empolgou e largou o seguinte: esses arquivos ocultos por trás de classificações há muito alimento de especulações justificadas e é hora de o povo americano vê-los por si mesmo. Esta divulgação de documentos desclassificados demonstra o compromisso sincero do governo Trump com uma transparência sem precedentes. Mas por que agora esses caras querem soltar tudo, mano? Pra que guardaram tudo durante tanto tempo e do nada eles querem soltar tudo? Eu vou soltar tudo. Alguma coisa não tá fazendo sentido nessa história. O Trump também comemorou a divulgação. Ele soltou lá na rede social dele. Divirtam-se e aproveitem. E realmente, tem pra todos os gostos. A gente tá falando aqui, cara, de documentos que vão desde os anos 40 até o ano passado. Foi as mesmas fotos que eu mostrei aqui, cara. Tá? Sempre acontece isso que eu quero dizer. Pô, desde os 40 pra cá, cara. Inclusive, a nomenclatura atual que mudou é essa agora, né? Fenômeno anômalo não identificado. WAP. Ou WAP. Em inglês. Com certeza, você mesmo já deve ter visto alguma coisa estranha no céu. Ave Maria, meu amigo, Ave Maria. Sabe o que é foda? O cara que viu, ele deve contar pra muita gente. Mano, eu vi essa porra, os caras falaram, para de mentira, mano. Imagina um tanto de gente que não deve acreditar se alguém realmente viu, mano. Se eu conto que eu vejo um disco voador desse jeito aqui, meu chat não acredita em mim, cara. Vocês já acham que eu sou louco. O WAP. Em inglês. Com certeza, você mesmo já deve ter visto alguma coisa estranha no céu ou conhece alguém que jura que viu. Só que pera aí, mas aquilo ali é um balão, né? Dá pra ver que é um balão.
é um depoimento meu, seu, do Zé das Couves. A gente não mancha. Pô, tu vê um urubu no céu e fala, olha um discoador, entende? Pra gente, meu irmão, é isso, cara. Balão no céu, discoador, satélite passando discoador. Se beber então, porra, até sogra vira ET, concorda? A minha sem beber já aparece. Mas, galera, o que o governo americano soltou agora são documentos do antigo Departamento de Defesa, do FBI, da NASA. Não é uma galera que confunde as coisas, concorda? Tem mesmo, Não é sogra parece a ET. padaria do seu Zé, cara. Porra, NASA, pelo menos, não deveria ser uma coisa que a galera se confunde. E é isso que deixa tudo muito oficial, muito interessante. Pega, por exemplo, esse caso de 2023, recente, praticamente ontem, né? 2023, é uma transcrição de uma entrevista conduzida pela FBI com um operador de drones de uma base militar dos Estados Unidos. O operador confirma que viu, né, junto com vários outros colegas lá, uma espécie de luz forte no horizonte. Galera, o cara dá o serviço completo. Ele viu o bagulho com detalhes, ele disse que era um objeto linear com uma luz extremamente brilhante no lado leste. Esse objeto tinha uma coloração metálica acinzentada. Não possuía asas, mas era quase do tamanho de um Boeing 737. Porra, gigante. Então visualiza, a gente tá falando de um operador de drone das Forças Armadas. O cara não faz pão, ok? Não que o cara que faça pão também não mande, mas porra, a especialidade do cara é essa, né? Não vai fazer pão, Caralho, outro não. É uma pessoa que tem... Vou te falar, mano, porra! Caralho, mano, como que você imagina que pode ter outro tipo de, não é ser humano. Como você pode imaginar que tem outro tipo de extraterrestre no nosso mundo e pessoas de outro planeta estão vindo aqui até o nosso? Pra quê? Eu não gosto de pensar essas paradas não, mano. Ser vivo. Como que você imagina que tem outro ser vivo que tá dando rolê por aí no nosso mundão, mano? E se eles não pararam pra se identificar, trocar uma ideia ou tentar comunicação, por que que eles ficam só vagando por aí, cara? O que que eles estão tentando fazer aqui, irmão? Tem familiaridade com diversos tipos de aeronave, concorda? Não faz e esse sentido. profissional viu um charutão quase do tamanho de um fucking Boeing. Como é que um negócio desse voa sem asa? Era drone? Não, não era drone. Pô, o trabalho do cara é literalmente operar drone. Você acha que o cara vai... Ah, não sei se é drone. Pô, o trabalho do cara é esse. Ele declarou pro FBI que ele viu não podia ser um drone. Ele falou isso. Ele falou que o objeto voou paralelo ao chão por cerca de 10 segundos. Deu um clarão, sumiu, vazou, desapareceu. Agora pensem comigo. Pensem. Como é que o negócio... Mano, deixou um vestígio no chão, mano. Nossa, aquele tamanho, voa sem sustentação visível. E por que isso apareceu perto de uma base militar? Como é que sumiu tão rápido? Só que esse caso ainda não é o mais perturbador de todos. O mais perturbador aconteceu na Lua. Astronautas estavam na Lua e viram coisas. Não acredito. Vamos desculpar, não acredito. Cara, não acredito, mano. Tem uma foto que astronautas tiveram na Lua sei lá quantos anos atrás. Aí agora tem mó dificuldade pra ir lá de novo. Aí agora vai falar que astronauta foi na Lua, ainda viu, sei lá... Ah, mano, não dá, mano. Não tem como você falar que alguém pousou na Lua há anos atrás, cara. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente ainda não tem coisa lá, mano. Ok? Foram pelo menos 3... Calma, o que acontece na Lua, fica na Lua. Tá. Beleza. Vamos lá, até hoje, o ser humano pousou 6 Beleza. vezes na Lua. Historicamente, pousou 6 vezes na Lua. Mentira, Pedro, não pousou nenhuma. Porra, vai pra outro vídeo de teoria da conspiração aqui. Vamos falar o que a história diz. Em pelo menos 3 vezes, a Lua não estava vazia. O ser humano não estava sozinho, né? Em 1969, o astronauta Buzz Aldrin estava na Apollo 11. Ele viu coisas estranhas. Buzz Aldrin relatou ter visto flash, luz, passando pela janela e entrando na cabine quando ele estava tentando... Ah, mano. Olha essa foto aqui, cara. Isso aqui não me... dormir. E ele também relatou ter visto uma fonte de luz muito intensa, que parecia ser um laser. Em nenhum dos casos, a fonte dessa luz era tecnologia da NASA. Era algo vindo de fora, do espaço. Ok, e aí veio Apollo 12 e também pousou na Lua, né? O astronauta Alan Bean também viu flash de luz passando pela janela. Chegou até a tirar fotos. E disse que eram como se fossem luzes navegando pelo espaço. Vai analisando, ok? Ok, pula pra Apollo 17. O último voo tripulado que pousou na Lua. A tripulação confirma ter visto partículas luminosas no espaço, girando e rotacionando na distância, né? O astronauta Harrison Schmitt chegou até a comparar as luzes com as comemorações do 4 de julho nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, é o dia da independência americana. Então, a galera lá solta fogo de artifício, né? Parece Réveillon no Brasil. Mano. Só que na Lua, não tem ninguém pra soltar fogo de artifício. Ou será que tem? Não sei. Coincidência ou não, depois da Apollo 17, a NASA ficou mais de 50 anos sem mandar ninguém pra Lua. Estranho, concorda? Concorda que é estranho? Só Estranho pra caralho, irmão. É muito estranho, mano. também aqui que Muito começa estranho, a surgir pô. as críticas, porque boa parte desse material relacionado com as missões Apollo já estava em domínio público. Não é material inédito como o governo Trump está afirmando agora. A única novidade de alguns desses arquivos é que trechos e transcrições foram sublinhados, ou algumas fotos lá receberam uma marcação para apontar onde os UAPs estão. Porra, mano, sabe o que é foda? Que sempre parece que... Ah, a gente tem imagens que viu, mas parece que é o Nokia 370 gravando e não dá pra ver nada, dá pra ver só um pingo de luz, cara. Nunca tem uma qualidade que você fala assim, opa,
Isso aqui com certeza é algum extraterrestre. Não tem, mano. Isso indica que alguém do governo investigou esses avistamentos. Mas é só. O material original mesmo, cara, já era de conhecimento público. Diversos especialistas estão apontando que existe muita coisa velha nesse primeiro pacotão do governo. E pra ser sincero, cara, não era isso que a gente estava esperando. Foram décadas esperando que o governo dos Estados Unidos lançasse alguma informação secreta. Pô, já dei tchauzinho pra ET, entende? Mas o que a gente realmente queria eram respostas, entende? A gente queria confirmação, queria algo definitivo. Cadê a nave? Cadê a prova? Cadê o serzinho verdinho dando tchauzinho pra gente contente? Tem nada disso nesse lote. Pô, ET de Varginha, pessoa? ET de Varginha foi realmente verdadeiro. Gente boa pra caramba, por sinal. Foi lá comer um pão de queijo. Seria maneiro isso. Pô, isso aqui é inacreditável. Pior que o ET de Varginha, só o ET Bilu. Esse aí é relíquia, não é qualquer um que pegou essa época, não. Viu? O ET Bilu dando entrevista pra Band, indo lá no lugar de gravação, falando assim que, pô, tá gostando muito do lugar, que é quente de vez em quando. Isso aí, cara, pra mim foi o ápice do O entretenimento. Departamento da Guerra admite que ficou faltando algo, ok? Os materiais aqui arquivados se referem a casos não resolvidos, o que significa que o governo não consegue chegar a uma conclusão definitiva sobre a natureza dos fenômenos observados. Ou seja, não existe nenhuma evidência de que o governo dos Estados Unidos estivesse acobertando ou tivesse conhecimento da presença de inteligências extraterrestres, né? Como muita gente imagina. Na verdade, não existe nenhuma evidência de que esses swaps sejam mesmo vindos veículos, né? Digamos, veículos de fora da Terra. Porque uma coisa é dizer, existem fenômenos estranhos. Outra completamente diferente é afirmar, estamos sendo visitados por alienígenas. Fenômeno estranho, meu irmão, o tempo todo é estranho, cara. Tu olha pra um balão, não sabe o que é um balão, é um fenômeno estranho, né? Depende da perspectiva da pessoa. O astrônomo Avi Loeb, né, olhou para as imagens das transições da Apollo e não se impressionou. Ele falou que tudo aquilo poderia ser explicado por rastros de asteroides impactando na Lua. O Avi Loeb, não sei se você conhece, ok? Quem que é esse cara? Pra quem não lembra, foi ele, foi o Avi Loeb, que foi o astrônomo lá que defendeu até o fim, cara, até os últimos segundos, a possibilidade do 3 Atlas ser uma nave espacial. Falou, meu irmão, que era um supositório gigante cheio de verdinho lá dentro dando tchauzinho pra gente. Tinha festa rave, caramba, as luzes mudavam. Várias teorias no TikTok. Pô, vocês me pressionando. Você não entende nada. Mano, como você fala que aquilo é um asteroide? Foda que meu algoritmo escutou de ET pra caralho. Já tô vendo tudo. Vou abrir meu TikTok. Hoje vai ter ET pra tudo que é lado. Aí, meu Deus do céu. Falando, os caras pesadelo. ficaram com raiva minha porque eu ousei achar que aquilo pudesse ser uma pedra. Que absurdo, né? E agora esse cara, o Avi Loeb, ele olhou pra aquele material da NASA e não deu a menor pelota. Porque ele, não, isso aí, cara, tem que ser muito terrorista da conspiração pra achar isso. O cara fala isso. Cara, é realmente frustrante, né? Boa parte das fotos ou filmagens é de péssima qualidade. São pontinhos brancos passando algo assim. Foi o que os caras liberaram. Até mesmo imagens e vídeos do ano passado. Cara, a gente tava esperando, sei lá, uma foto em 4K do Trump apertando a mão do ETzinho. Terminou um negócio meia boca, percebe? Cadê o filé? Vem no próximo lote ou não vai vir nunca? Muitos críticos já estão apontando que tudo isso pode ser uma cortina de fumaça. O governo Trump tá enfrentando de fumaça. Casa, sabe disso? A inflação tá subindo. Guerra no Irã tá longe de acabar. Né? Tem aquele negócio de Epstein Files, né? Negócio E esse negócio de Epstein não é qualquer coisa não, viu? Isso aí parece que tem mais do que prova pra fuder todo mundo. Os caras podem estar fazendo essa cortina de fumaça exatamente pra... Vamos falar de Epstein, mas não? Vamos falar de Epstein, mas não, mas o que é bizarro? Cada coisa que você vê ou lê desse caso Epstein é absurdo, mano. Os nomes que estão lá envolvidos, o Trump tá lá envolvido, mano. E tá tipo assim, tá todo mundo fingindo que não. Bizarro, tá? Tá bom não, as eleições pro legislativo estão se Bizarro. aproximando. Eu não quero nem mencionar os arquivos Epstein, que também são uma pedra no sapadão ao Trump. Sente só o que falou a congressista republicana Marjorie Taylor Greene. Ela descascou no X. Eu realmente não me importo com os arquivos de OVNIs. Eu simplesmente não me importo. Estou tão farto dessa propaganda do óleo para objeto brilhante enquanto eles travam guerras estrangeiras, deixam estúpidos e soltos e destroem o valor do nosso dólar. E ela continua desse Olha aí. A menos que eles apresentem alienígenas vivos e demonstrem OVNIs em testes, ou realmente admitam que sabemos que isso realmente é, eu tenho coisas muito melhores pra fazer nessa sexta-feira. Rapaz, e nem os ufólogos estão contentes. Mick West tá nessa aí faz tempo. Largou que o governo do Joe Biden já tinha soltado muito desses arquivos antes. Mick West ainda fez piada em cima da qualidade do material, abre aspas. São a prova de que não conseguimos identificar um pequeno ponto branco a uma grande distância. O cara falou, é pesado, né, cara? Porra, esse ponto branco não sabemos o que é. É a única coisa que a gente consegue falar isso, entende? O resultado desse cenário pode ser que a liberação dos documentos seja só pra causar mesmo, entende? Para distrair a população do que realmente está acontecendo. A gente já tem muitas provas que os WAPs são reais. WAPs, ok? Não é texto. Essas novas provas aí não mudam absolutamente nada. Cara, o que você faria se você tá andando na rua à noite e dá de cara com um ET? O ET só tá parado, te olhando assim, ó. O ET tá desse jeito aqui, ó.